Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Heitor e eu estou aqui para apresentar e dar as boas-vindas para vocês ao ciclo de conferência 2012 do grupo de pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea, aqui do Diversas, da USP. Diversas é o núcleo de estudos de diversidades, intolerâncias e conflitos, vinculado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da Universidade de São Paulo. Dentro da nossa perspectiva de ciclo de conferências, hoje a gente vai dar início à terceira conferência, que abordará o Holocausto dos Judeus. O título dessa conferência, do professor Rodrigo Medina Zagni, é A Solução Final da Questão Judaica e o Quadro Histórico do Holocausto. O professor Rodrigo é historiador, analista de relações internacionais, egresso da International School for Holocaust Studies do Yad Vashem, Israel, e docente dos cursos de Ciências Sociais e Direito da Universidade Cruzeiro do Sul, e também coordenador do grupo de pesquisas que nós aqui estamos vinculados, que é o grupo Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea. Nosso próximo evento, após essa palestra, será no dia 4 de julho, com o historiador André Lopes Lola, falando um pouco da hecatombe nuclear, no caso de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Desde já, todos estão convidados para comparecer também, 4 de julho. Está passando uma lista, que é para vocês, por favor, assinarem e colocar os e-mails, para a gente depois poder confeccionar os certificados e enviar para vocês, dentro de algumas semanas. Dados esses informes, eu gostaria agora de agradecer a presença de todos vocês e passar a palavra ao professor Rodrigo Medina. Muito obrigado, Heitor. Muito boa tarde a todos aqui presentes. Obrigado por prestigiarem o ciclo de conferências do nosso grupo de pesquisa, nessa tarde de véspera de feriado, chuvosa e caótica em termos de trânsito aqui em São Paulo. Tê-los aqui nesta tarde já é, por si só, prazeroso, para que nós possamos discutir esses temas, por sua vez, pouquíssimo prazerosos, não é? Muito bem, conforme anunciado pelo Heitor, coube a mim o tratamento, do processo histórico do Holocausto, que eu abordarei desde a perspectiva da solução final da questão judaica, que constitui aí o plano de extermínio de 11 milhões de judeus na Europa ocupada pelos nazistas. Bom, antes de mais nada, é preciso dar um tratamento de ordem teórico-conceitual, apresentando de saída 3 conceitos que comumente são confundidos e são utilizados para referir o morticínio de judeus ocorrido durante o período nazista, São os conceitos de genocídio, holocausto e Shoah. Muito bem, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o termo genocídio se refere ao morticínio intencionalmente perpetrado para aniquilar total ou parcialmente todo um povo, um grupo nacional, étnico ou religioso. Trata-se de um termo extremamente recente, elaborado para se referir, por sua vez, a fenômenos antiquíssimos na história da humanidade. Ele foi criado em 1944 para se referir especificamente ao extermínio de judeus na Europa, mas o seu criador, o judeu polonês Rafael Lenk, já tinha em mente também o extermínio dos armênios perpetrado pelos turcos entre 1915 e 1918, de que tratou brilhantemente o Heitor na sua última conferência. O que já nos dá a saber que o caráter deste conceito não é particular. Proposto como um conceito jurídico, ele tem um escopo, portanto, universal. E já em 1948, com o assentamento das novas organizações internacionais no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o termo genocídio já se constitui como conceito jurídico que passa a vigorar no direito internacional, sob os auspícios das organizações internacionais incumbidas de fazer o DG, primordialmente o Tribunal Penal Internacional, como ato considerado ilícito. Na sua etimologia, conforme nós podemos verificar aqui nesse slide, o termo genocídio ele é composto da conjugação de 2 termos, um de origem grega, outro de origem latina. Genus, cuja raiz é grega e que designa raça ou povo, muito próximo também do conceito de etnia, e coedere, que é um verbo latino que significa matar. Portanto, trata-se do morticínio de todo um povo.
ou que intenciona aniquilar todo o povo. Bom, muitos foram os genocídios na história, né, se considerarmos aqueles perpetrados anteriormente à definição do termo. Logo, não vale mais aqui, pura e simplesmente, a utilização do conceito jurídico de genocídio, mas ele já se transforma num conceito sócio-histórico, não é? Porque nos permite referir eventos pretéritos à sua elaboração. Se considerarmos a modernidade, não é? A colonização da América, que é o evento fundador da era moderna, é o mais importante acontecimento, segundo Adam Smith, fundador da economia clássica, não é, de toda a história da humanidade. Foi o palco de morticínio de 70 milhões de nativos, segundo estimativas recolhidas por Tzvetan Todorov, e cuja qualidade das mortes, por sua vez, pode ser entendida a partir das crônicas, primordialmente de Bartolomeu de Las Casas, em especial aquelas compiladas na obra O Paraíso Destruído, que nos revela as atrocidades praticadas em nome da civilização europeia nos trópicos. Se nós considerarmos a história recente, o século XX, a era dos extremos, segundo o caracterizou Eric Hobsbawm, ele é inaugurado com o irromper da Grande Guerra em 1914, que por sua vez é o palco também de um evento genocida que marca, não é, o início da história contemporânea, em 1915, com o genocídio armênio perpetrado, digo mais uma vez, pelos turcos, não é? E pode-se dizer, portanto, não é, que a era contemporânea, tanto quanto a moderna, também é inaugurada por um genocídio. Passada a Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto, de que trataremos aqui, não garantiram, sob nenhum aspecto, a humanidade livrar-se dos males, não é, dos genocídios. Isso porque a América Latina, por exemplo, seria varrida por mais de uma década por ditaduras militares responsáveis por sistemáticos morticínios também, e que possibilitam dizer de um genocídio latino-americano. Termo este que é referido em centros de estudos sobre genocídio, mas que em outros países latino-americanos, mas que curiosamente no Brasil não pegou, né? Não se fala de um genocídio latino-americano, enquanto outros países como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile referem esses eventos como genocidas sem maiores problemas. De 1975 a 1979, mais de 2 milhões de pessoas foram assassinadas no Camboja. De 1990 a 1994, nós tivemos os massacres em Ruanda, onde os Tutsis aniquilaram cerca de 800 mil Tutsis a golpes de facão, conforme nós podemos verificar aqui também nessa foto, que traz um sobrevivente do massacre, não é? Legado mortuário sem a menor sombra de dúvidas do colonialismo europeu, perpetrado primordialmente no século XIX e início do XX. Bem como tivemos também as ações genocidas de limpeza étnica nos Balcãs. Refiro, a partir desta imagem, ao genocídio de Srebrenica, resultado dos conflitos da Bósnia e Herzegovina de 1992 a 1995, em que contabilizam em torno de 250 mil mortos, 1.282.600 desalojados e 300 mil refugiados, que fizeram a humanidade sangrar ainda mais nesta era, portanto, genocida. E em 2003, meio milhão de mortos seriam contabilizados no Sudão, em Darfur. Dentre os genocídios da era contemporânea, que nós procuramos mapear aqui muito superficialmente, apenas para encontrar o lugar histórico do Holocausto, determinado num quadro mais amplo, o Holocausto judeu é, sob vários aspectos, paradigmático. Isso porque as políticas de extermínio, que almejavam o aniquilamento de todo o povo judeu, reduzindo na prática de 11 milhões para 5 milhões em todo o mundo, foram sustentadas por doutrinas políticas, um regime de propaganda e um regime ideológico com difusão de massa, não é? E aceitação também nessa mesma escala, o totalitarismo, que foi comum a outras realidades no mesmo período, não é? Mas na forma do nazismo encontra expressões avassaladoras, primordialmente porque o ódio a uma determinada minoria social, não é, conseguiu ser alçado à condição de doutrina política.
Bom, para tratar do morticínio de judeus, portanto, durante o regime nazista, é preciso correlacionar o conceito de genocídio com 3 outros comumente utilizados com o mesmo escopo, conforme eu disse aqui já introdutoriamente. O primeiro deles é o conceito de pogrom, palavra de origem russa, e que significa o ataque violento, sistemático a um determinado grupo de indivíduos no intuito de aniquilá-los, mas também destruir o seu ambiente de convívio social, as suas teias de interação social. Comumente esse termo é empregado para referir ações de violência organizada, não só contra os judeus, mas outras minorias étnicas na Europa ao longo da história. Então, na prática, a historiografia costuma referir os pogroms como eventos anteriores ao período da Segunda Guerra, mas também é possível verificar a sua utilização durante o período do Holocausto. Por exemplo, a Kristallnacht, de 1938, a Noite dos Cristais Quebrados, eu já li referências a este evento como sendo um pogrom nazista. Já o termo Holocausto deriva do termo grego holocauston, conforme podemos verificar aqui, que refere o sacrifício religioso de animais que eram consumidos no ato pelo fogo, termo que foi adotado na Alemanha para se referir ao extermínio de judeus por nazistas e que acabou no uso historiográfico caracterizando-se como exclusivo para se referir ao morticínio de judeus. Tanto é que é incomum no discurso historiográfico a referência a outros genocídios utilizando-se o mesmo termo, Holocausto. E por fim, o termo Shoah, que deriva do hebraico antigo e que significa literalmente ruína, calamidade, catástrofe e destruição. Termo já utilizado desde 1940 para se referir ao genocídio de judeus europeus durante o nazismo e acaba sendo incluído na Declaração de Independência do Estado de Israel em maio de 1948. Ele difere gravemente em seus sentidos e significados do termo Holocausto, isso porque não refere a um tipo de sacrifício dado voluntariosamente em culto a uma entidade superior, a Deus, mas a tragédia total e completa que se abate sobre um povo, portanto, nada voluntarioso isso, e, enfim, que acaba alterando consubstancialmente os sentidos do termo e se transforma, sem a menor sombra de dúvidas, em conceito histórico. Bom, por fim, o último conceito que será apresentado ainda em termos introdutórios é o de solução final, ou solução final da questão judaica na Europa. Conforme eu disse no início, trata-se efetivamente do plano de extermínio, não do extermínio em si, completo da população judaica na Europa, perpetrado pelos nazistas. Tais planos, em seus sentidos, princípios e também justificativas, já haviam sido apresentados por Adolf Hitler em 1925, nas linhas muito mal escritas da obra Mein Kampf, escrito, como nós sabemos, em 1924, enquanto Hitler e outros líderes do partido nazista amargavam a prisão por conta do malfadado putsch da cervejaria, dado um ano antes, e que, contudo, alcança a condição de doutrina política com a ascensão dos nazistas ao poder em 1933, com a nomeação de Hitler para ocupar o cargo de chanceler, e no ano seguinte, com a morte do presidente recém-eleito Hindenburg, com a fusão entre presidência e chancelaria, resulta a proclamação do Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, tendo Hitler como Führer. Bom, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, tais princípios, já transformados em doutrina política, passam a ter plenas possibilidades de consecução. Por isso, o quadro histórico é imprescindível para entender como uma determinada doutrina de ódio pôde efetivamente ser ultimada. E nós temos aqui, portanto, como objeto de análise, o seu planejamento literalmente estratégico. Parte significativa da historiografia sobre o Holocausto considera que entre maio de 1939 a 1941, portanto, desde o início da guerra até a invasão da União Soviética, o extermínio dos judeus teria ocorrido por estimulação.
Primordialmente isso porque grande parte dos mortos, não é, se encontrava nos guetos, campos de trabalho forçado e de concentração. Ainda que houvesse execuções regulares, esse tipo de morticínio foi entendido como ocorrido por estimulação. A partir de 1941, com a invasão da União Soviética, o quadro mudaria gravemente de figura e seriam necessários outros métodos para que os objetivos morticidas nazistas conseguissem efetivamente os resultados esperados. E dessas etapas, anterior e posterior a este marco, que foi a invasão da União Soviética em 1941, e nós trataremos adiante. Bom, comecemos com os antecedentes, portanto, da Segunda Guerra Mundial, especificamente em 1933, com a ascensão do Partido Nazista ao poder na Alemanha, o que já decorre quase que imediatamente no boicote sistemático aos judeus. Isso ocorre pelo viés econômico, não é? Também na dimensão cultural, os judeus passam a ser objeto de persecução. A queima pública de livros de autores judeus e comércios judeus passam a ser boicotados na Alemanha. Em 1935, o marco primordial das reflexões é a promulgação das leis de Nuremberg. Conforme nós sabemos, leis essas de caráter racial e que retiravam do judeu a cidadania e, portanto, seus direitos políticos. Ele passava a ser considerado, em termos pseudo-científicos, não é? Como inferior, e em termos políticos e jurídicos também, uma espécie de apátrida, não é? Porque, ainda que nascidos em solo alemão, não mais passavam a gozar dos direitos, não é? Inerentes à cidadania alemã. Em 1938, a noite dos cristais quebrados, a Kristallnacht, não é? Preconiza um agravamento consubstancial nessa decisão, não é? Incêndio de comércios de propriedades de judeus, espancamentos, prisões e também assassinatos da população judaica na Alemanha e Áustria, concomitantemente. Bom, em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, 500 mil de judeus estão na Alemanha, né? Entre 60 milhões de alemães significam aí pouco menos de 1% do número de habitantes total, não é, na Alemanha. Bom, desse contingente, 280 mil imigram antes da guerra, 80 mil dos quais rumam para a Palestina, que ainda está sob o mandato inglês, e em setembro de 1939, conforme nós sabemos, com a invasão alemã à Polônia, a declaração de guerra por parte de França e Inglaterra, tem-se início a Segunda Guerra Mundial. Bom, imediatamente, 329 mil judeus emigram da Alemanha, percebendo o perigo que se agigantava. Contudo, ao estender os seus domínios sobre a região da Polônia, um novíssimo e numeroso contingente populacional judaico passa a ser também anexado. A população judaica na Polônia, além de numerosa, em torno de 2 milhões e 500 mil habitantes, também tinha bastante visibilidade social, seja na economia, seja na cultura, também na política. Nas grandes cidades, estima-se que a população judaica, em 1939, representasse em torno de 30% da população total polonesa, sendo que no campo, não é, em pequenas cidades, chegava a 70%, não é, dessa população. Até ali, é importante dizer, os alemães tinham sido relativamente capazes de lidar com a questão judaica na Europa por meio das políticas de deportação, não é? Internamente a Alemanha, com seus cerca de 500 mil judeus. Já com relação à Polônia, um importante questionamento é imposto: o que fazer com mais 2 milhões e 500 mil judeus que passavam a ser anexados, portanto, nesses termos? Em 3 de setembro de 1939, no início, portanto, da guerra e da campanha na Polônia, passou a haver sistemáticos massacres, não é, de populações judaicas em Bydgoszcz,
perdoe-me se a pronúncia do polonês estiver incorreta, e Mazowiecka, além de Ostrov. Mas a solução para esse contingente de 2,5 milhões de judeus acabou sendo o concentramento e a guetoização, né? Ou seja, a concentração dessa população judaica em campos e em guetos, e não ao acaso próximos ambos de linhas de trens. Em 21 de setembro de 1939, pode-se dizer que tenha sido iniciada a primeira etapa dessa solução final, com a ordem de Reinhard Heydrich de se organizarem, não é, esses guetos. De 1939 a 1942, a concentração dos judeus em guetos, não é, e esses submetidos aos Judenrat, os conselhos judaicos, que eram corpos administrativos escolhidos a dedo pelos nazistas, eram já amplamente alardeados pelos alemães como sendo medidas preparatórias para o envio dessas comunidades judaicas a reservas que seriam criadas, não é, primeiramente em Nisso, na Polônia, depois dizendo que teriam lugar essas comunidades judaicas na ilha de Madagascar, na África. Mas comunidades essas que nunca existiram, pois o propósito, conforme veremos, era bem outro, não é? Já tendo que ostentar braçadeiras com a estrela de Davi, ou 2 estrelas de Davi costuradas à roupa, não é? Nas costas e no tórax. Algumas imagens aqui podem nos deselar com os dizeres Yud. Confinados, os judeus eram expostos às mais duras humilhações, não é? Primordialmente nos guetos. Religiosos tinham suas barbas cortadas e arrancadas. Também costumava-se perder as barbas, não é, de judeus religiosos em gasolina e se atear fogo. Chegaram a ser marcados com o uso de ferro em brasa, não é, nas faces, tanto com o símbolo da suástica quanto da estrela de Davi. Estima-se que os alemães tenham estabelecido em torno de 1000 guetos na Polônia e após junho de 1941 na União Soviética, conforme nós podemos perceber na imagem que eu lhes trago aqui. Aqui, a coloração mais escura, está a Alemanha, não é? Nos limites do Terceiro Reich. Aqui uma coloração um pouco mais clara, os aliados do eixo, e aqui os estados ocupados, não é? Então percebamos, aqui a estrela de Davi aponta exatamente a localização dos guetos, não é? Na Alemanha e territórios ocupados, não é? A grande parte desses guetos na Polônia, conforme eu disse, após 1941, com a campanha no leste europeu na União Soviética. Bom, o primeiro gueto é criado na Polônia em outubro de 1939, não é? Em Pietrów Trybunalski, mas os mais célebres acabaram sendo os de Lodz e de Varsóvia. Segundo a historiografia do Holocausto, havia 3 tipos de guetos, não é? Nós podemos considerar, segundo as suas características primordiais, os guetos fechados, né? Os guetos abertos e os guetos de destruição. Por quão paradigmáticos foram, trataremos apenas de 2 aqui nessa breve exposição. 2 desses guetos foram os guetos de Lodz e de Varsóvia. Bom, aqui imagens do gueto de Lodz, cidade que contava com 665 mil habitantes ao tempo do início da Segunda Guerra Mundial, entre os quais 50% era de judeus. Caiu em 6 de setembro de 1939 e já em novembro instalou-se ali o gueto judaico, um bairro pobre, não é, cuja população era de origem operária, onde viviam cerca de 12 mil pessoas antes da guerra. Onde viviam cerca de 12 mil pessoas, foram confinadas 162 mil pessoas, 162 mil judeus. Da população da cidade, os 158 mil judeus restantes conseguiram fugir, né, até a instalação do gueto, e acabaram ficando ali apenas aqueles que, por motivos financeiros ou por falta mesmo de tempo, né, não conseguiram deixar a Polônia. Famílias inteiras viviam em pequeníssimos aposentos, né? Por vezes, comumente uma família inteira habitava apenas um quarto,
E cotidianamente o contingente populacional dos guetos aumentava com a chegada de judeus deportados da Alemanha, da Áustria até ali da Tchecoslováquia. Estima-se que 500 mil pessoas tenham passado pelo gueto de Lodz. Em 1941, fábricas de uniformes militares, mochilas, botas, fardamentos se instalaram nos guetos, dada a possibilidade de serem utilizados trabalhadores em regime de semi-escravidão. Isso porque eram pagos apenas com uma ração diária de calorias, especificamente de 700 calorias diárias, e que comumente eram divididas com o restante dos familiares desses trabalhadores. Já no primeiro inverno do gueto de Lodz, mais de 20 mil pessoas morreram de fome, frio e tifo. Aqueles que visivelmente não estavam aptos ao trabalho eram transladados para o campo de extermínio de Kelm, um mapa que nós vimos, então nós vamos revisitá-lo e representar bem essa correlação, proximidade entre guetos e campos de concentração e extermínio. Isso porque dependia a eficiência do extermínio, a liquidação dos guetos. O gueto de Varsóvia foi instalado na capital da Polônia, onde viviam 1.180.000 habitantes, dos quais 354.000 eram judeus. Em 16 de outubro de 1939 é determinada a criação do gueto, e ele é cercado, desde os primórdios da sua organização, por um muro de 3 metros e que no topo trazia ainda cacos de vidro. Habitavam o bairro cerca de 80.000 poloneses e que receberam ordens para deixar suas casas no período de apenas uma semana, passando-se ali a se instalar os judeus. Criava-se com isso o maior gueto judaico estabelecido na Alemanha nazista. Em 10 de novembro de 1940, este gueto foi selado, portanto torna-se um gueto fechado, e é inclusive contemporâneo o decreto de pena de morte para aqueles que tentassem fugir do gueto, ou para aqueles que auxiliassem a fuga de judeus ou os abrigassem do lado externo, auxiliando-os, portanto, na sua fuga. Em proporções semelhantes ao gueto de Lodz, foram internados 500.000 judeus, ou seja, em dimensões semelhantes às do gueto de Lodz, foram acondicionados 500.000 judeus, uma condição, portanto, muitíssimo pior do que aquela vivida em Lodz, reduzindo-se inclusive a porção de calorias diárias, de 700 para 600 calorias por pessoa. Estima-se que em torno de 100.000 judeus, nessas condições de degradação extrema, tenham morrido de inanição. As mortes ocorriam em massa nas ruas dos guetos, nesses termos, Varsóvia é uma experiência extremamente emblemática da contemporaneidade, porque não havia nem tempo, nem espaço físico para os enterros, o que tornava comum na paisagem cotidiana daquelas pessoas, o trânsito pelas calçadas onde jaziam cadáveres que se decompunham a céu aberto. Não bastasse a degradação que levava à morte, as pessoas tinham que chorar a perda dos seus entes queridos, vendo-os dias a fio se decompondo nas ruas do gueto, o que agravava muitíssimo também a difusão de moléstias decorrentes da putrefação desses cadáveres a céu aberto. A penúria levou à redução da população do gueto em 3 anos a 70.000 habitantes apenas. O gueto de Varsóvia foi também o palco da primeira insurreição massiva contra o regime nazi na Europa, na forma do levante do gueto de Varsóvia, liderado por partisãs judaicos sob o comando de Mordechai Anilevich. Aqui eu trago
uma foto sua, um dos poucos registros fotográficos de Mordecai, e uma imagem, não é, exatamente obtida no momento do levante, né, durante o levante do Gueto de Varsóvia, cuja batalha final foi iniciada na noite da Páscoa judaica, em 19 de abril de 1943, e terminou, não é, com um heróico movimento liderado por Mordecai Anilevich, massacrado pelas tropas nazistas. Sobre o complexo concentracionário do nazismo, né, tendo dito um pouco sobre os guetos, passemos, portanto, aos campos. Existiram mais de 900 campos de concentração em toda a Europa ocupada. E comumente, ao ali adentrar, né, os internos eram marcados, tanto nas vestes, né, de acordo com o tipo social a que pertenciam, segundo os critérios do nazismo, bem como marcados também na pele, com números tatuados no braço, com canetas de metal. Estratégia comum às táticas de desumanização, não é? Arrancar o nome, furtando do indivíduo sua própria parte significativa de sua própria identidade social, imputando-lhe um número, não é? Uma estratégia de coisificação da condição humana, ou como na psicanálise costuma dizer, dessubjetivização, não é? O que permite deixar de ver o outro como humano, anulando, portanto, qualquer possibilidade de relação empática. Dessa forma que se coisifica, que se desumaniza. Bom, sobre os tipos sociais comuns dos campos de concentração, há vários, conforme as designações que estão aqui postas, não é? E que serviam costuradas, né, nos uniformes que usavam os internos para designar o seu tipo social. Vamos tratar daqueles primordiais, não é? A começar por comunistas e intelectuais, primeiríssimos alvos do regime nazista, considerados inimigos por sustentarem teses contrárias à ideologia nazi-fascista. Com relação àqueles considerados inimigos políticos, é preciso fazer uma ressalva. É importante aqui, mesmo no intuito de fazer justiça, aqueles que quase nunca são nominados, não é? Os maçons também pereceram durante o regime nazista, foram internados em campos de concentração, porque também eram considerados inimigos políticos, não é? As teses igualitaristas foram perseguidas, tanto o bolchevismo, não é, soviético, quanto o, entre aspas, iluminismo, não é, maçônico, caracterizaram aí inimigos de ordem política. Classificados, portanto, como prisioneiros políticos, tinham que usar também o triângulo vermelho invertido ao serem mandados para os campos de extermínio. Quanto aos números, há algo bastante complexo aqui. Estima-se que entre 80 mil a 200 mil maçons teriam sido exterminados em campos, número bastante impreciso, diga-se de passagem, dada a carência de pesquisas históricas sobre o tema, mas também pelo fato de terem sido inseridos na mesma categoria que outros inimigos políticos, não é? Caberia, conforme eu disse aqui, também a comunistas, dificultando enormemente a sua determinação, não é? Homossexuais, que eram considerados tipos degenerados, eram obrigados a ostentar um triângulo cor-de-rosa, que também era costurado às suas vestes, eram comumente espancados, castrados e se tornavam cobaias humanas para experimentos com hormônios. Também os ciganos, não é? Eram tipos sociais vistos comumente em campos de concentração, estimando-se aí que cerca de 500 mil tenham perecido vítimas de fuzilamento e dos campos de extermínio, no genocídio denominado a Grande Destruição, né, presente até hoje na memória dessas comunidades. Muitos que sobreviveram a esse período na Europa, migraram inclusive para o Brasil. Testemunhas de Jeová foram perseguidos por recusarem-se a fazer a saudação nazista, a militar nos quadros do partido, a servir o exército, a pegarem armas pelas causas nazistas e também por recusarem-se a adorar em seus lares símbolos, não é, dessa cosmologia, portanto, nazista. Entre
1933 a 1945, estima-se que 10 mil testemunhas de Jeová teriam sido presos, dos quais 5 mil acabariam mortos, né, nesses campos de extermínio. Bom, em 1940, o quadro da Segunda Guerra Mundial muda, o que acaba alterando também o desenvolvimento lógico, né, desse projeto homicida dos judeus, com a abertura da campanha na Dinamarca e na Noruega, e primordialmente com a invasão à França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, que caem frente à Operação Manstein. Em 1941, não é? Com o desdobramento dessa mudança também de panoramas, né, na Segunda Guerra Mundial, decreta-se a proibição da imigração judaica. E o evento que mais nos interessa aqui no plano do desenvolvimento histórico da Segunda Guerra, para determinar, conforme eu disse, a configuração do plano de solução final da questão judaica, foi a invasão à União Soviética em 22 de junho de 1941, após os nazistas ultimarem o controle de praticamente toda a Europa ocidental. Os nazistas rompem o pacto germano-soviético, o pacto Ribbentrop-Molotov, o tratado de aliança e não agressão entre a Alemanha e Rússia, invadem, não é, a União Soviética. Para o contingente judaico em território soviético, os nazistas, por conta, não é, do quão numeroso era esse contingente, reservaram outra solução. Os Einsatzgruppen, destacamento de elite, não é, da SS, que iriam comumente à retaguarda do exército, enquanto avançaram a Wehrmacht, eles iam eliminando por fuzilamento tanto comunistas quanto a população judaica de povoados inteiros, não é, que comumente eram levados a bosques e outros locais ermos próximos a esses povoados invadidos, onde se abriam as valas comuns que os abrigariam. Não é? Muitas vezes essas valas eram abertas pelos próprios, não é, que iriam preenchê-las, por aqueles que iriam preenchê-las. Dessa forma, estima-se que teriam sido mortos cerca de 1.300.000 judeus. Dos mais tenebrosos massacres perpetrados pelos Einsatzgruppen, destacam-se os massacres de Ponari, próximo a Vilna, em julho de 1941, e em Bar Yar, localidade próxima a Kiev, em 28 de setembro de 1941. O que nos põe a pensar gravemente o desenvolvimento lógico, não é, do plano de solução final da questão judaica é o fato de 2/3 dos Einsatzgruppen terem tido formação universitária, tanto quanto vocês que aqui estão. A metade deles, diga-se de passagem, ostentava títulos de doutor em ciência política, economia, direito e filosofia, áreas que, portanto, se desvencilharam de valores filosóficos elementares, como os de justiça, por exemplo, ou impuseram uma outra concepção de justiça onde não cabiam determinados tipos sociais, não é? Porque deixaram de ser caracterizados esses como humanos, o que nos revela drasticamente a carência de uma educação humanizadora, não é, no seio da sociedade alemã, exatamente do que trata o célebre texto de Theodor Adorno, Educação após Auschwitz, cuja leitura foi recomendada, né, aos pesquisadores desse grupo, e estendo por sua importância a todos aqui presentes. Não é? Em dezembro de 1941, tem início em Kelm, próximo a Lodz, um novo método, nesse processo de, entre aspas, evolução dos métodos morticidas nazistas, que é o implemento dos caminhões da morte. Judeus eram colocados em caminhões de carroçaria fechada, como esses que a gente pode ver aqui nas imagens, em direção a valas comuns, e ocorre que o escapamento desses caminhões era instalado de forma a se voltar à parte interna da carroçaria, o que era suficiente para que nos 15 minutos, em média, de trajeto, não é, todos que ali
estivessem acondicionados, fossem mortos por asfixia. Ocorre que o suplício poderia durar horas, isso porque acabava sendo comum que o motor, né, desses veículos, por motivos eram guiçasse, levando por vezes também horas para o seu reparo, enquanto judeus imploravam por suas vidas dentro dessas carroçarias fechadas e com dificuldades imensas, não é, de se respirar, porque já havia sido iniciado o gaseamento, né, ali dentro. Bom, no campo de extermínio de Kelm, de dezembro de 1941 a abril de 1942, morreram em torno de 40 mil pessoas, em sua maioria provenientes do gueto de Lodz. Ao final de 1941, a cúpula nazista ela já havia se dado conta de que os Einsatzgruppen e as suas técnicas, tanto quanto os caminhões em Kelm, seriam lentos e inadequados frente à envergadura, né, da tarefa de exterminar toda a população judaica da Europa. Portanto, requeriam-se métodos mais eficientes para a produção desejada. Vejam que já se opera aí a percepção de que apenas uma lógica industrial daria conta da envergadura da tarefa. Já desde julho de 1941, Hermann Göring determinaram a elaboração de planos para a liquidação física de todos os judeus da Europa, do que resulta exatamente o plano aprovado na Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, conhecido como Solução Final, do qual nós passaremos a tratar a partir de agora. Portanto, em 20 de janeiro de 1942, realiza-se a Conferência de Wannsee, Wannsee, e o objeto era o de pôr em prática, o objetivo, era o de pôr em prática as ordens recebidas por Heydrich, dadas por Göring em 31 de julho de 1941, no plano que recebia a designação de Solução Final e pretendia selar o destino de 11 milhões de judeus na Europa. Os mais importantes graduados oficiais presentes na conferência foram Heydrich, que eu já mencionei, e Adolf Eichmann. O Eichmann está aqui, o cursor aparece, e aqui Heydrich. Eichmann, preso na Argentina pelo Mossad, o serviço secreto de Israel, em 1960, julgado e condenado à morte em Jerusalém, além de outros membros que pertenciam aos ministérios imediatamente subordinados a Eichmann e os quais se incumbiram de pôr em prática o plano ali aprovado. Bom, aqui eu trouxe para as nossas reflexões a tradução para o português do documento datado de 31 de julho de 1941, que eu mencionei, elaborado por Hermann Göring, destinado a Heydrich, o Marechal do Grande Reich alemão, encarregado do plano quadrienal, presidente do Conselho de Ministros para a Defesa do Reich, ao chefe da Polícia do Serviço de Segurança, Heydrich. Em aditamento à tarefa que lhe foi confiada por mandato em 24 de janeiro de 1939, a saber, dar a melhor solução possível nas circunstâncias atuais ao problema judaico pela expatriação ou evacuação, pela presente encarrego de proceder à preparação da solução definitiva e geral do problema judaico, do ponto de vista da organização e dos meios materiais dos territórios sob influência alemã na Europa. Na medida em que isto se prende com a competência de outras instâncias centrais, estas são obrigadas a conceder-lhe a sua participação. Encarrego, além disso, de me submeter um projeto relativo a disposições a tomar em vista da realização da solução do problema judaico. Que, ao lado, documento utilizado na mesma conferência, que contabilizava a população judaica na Europa, demonstrando-se demograficamente onde estavam alocadas essas comunidades, que totalizam, conforme nós podemos verificar aqui, 11 milhões de indivíduos. Bom, Heydrich é colocado à frente da solução final da questão judaica, conforme nós podemos inferir da leitura desse documento, e incumbido de colocar em marcha um plano rápido de aniquilamento dos judeus na Europa, a partir de duas medidas primordiais. A primeira delas, deveriam ser mantidos vivos
apenas judeus considerados aptos para o trabalho. Portanto, os nazistas, no quadro histórico da Segunda Guerra Mundial, posso dizer, reinventam a própria escravidão. E segunda dimensão primordial aqui é que, com o uso de transportes prioritários, todos os demais judeus deveriam ser eliminados o mais rápido possível. Bom, dos transportes imprescindíveis do deslocamento dos judeus para os campos de extermínio fora incumbido o capitão SS Kurt Novak. Em 5 de março de 1942, já estão planejadas as execuções de 55 mil judeus que restavam ainda na Alemanha, 20 mil na Boêmia e Morávia, 19 mil em Viena, bem como começa a tomar corpo o plano de extermínio dos judeus dos demais territórios ocupados. Câmaras de gás e fornos crematórios são encomendados a cientistas e a empresas alemãs, e 6 campos principais são mobilizados para a tarefa de fazê-los funcionar: Treblinka, Belzec, Majdanek, Sobibor, Auschwitz e Kelm. Destacam-se também pelo uso do gaseamento e do incineramento que fizeram os campos de Stutthof e Janov, campos que podem ser considerados, sem menor sombra de dúvidas, como fábricas da morte, não é? Onde aqueles que iam morrer comumente não passaram mais do que 2 horas. As indústrias químicas forneceram gases venenosos. O mais importante deles foi o uso mais largamente utilizado, foi o Zyklon B, um pesticida à base de cianeto, que comumente tinha uso agrícola, mas cuja função social foi drasticamente alterada, e o monóxido de carbono, também foi utilizado para o gaseamento dessas populações. Aplica-se nesses complexos notadamente a lógica industrial para a tarefa julgada, civilizatória pelos nazistas, não é? Em sua cosmovisão, que é matar mais em menor tempo, com o menor dispêndio de energia. Nesses termos, o Holocausto desvela-se filho da própria modernidade e do seu projeto de civilização, lido nesses termos dos quadros de uma cosmovisão eugenista, não é? E rássica. O Holocausto foi cientificamente planejado, perpetrado em escala industrial e contou com o aval de uma das populações consideradas assim mais cultas de toda a Europa. Mas isso deve nos incomodar e mover nossos questionamentos, não é? Literalmente na direção de questionar o conceito de civilização, não de barbárie, não é? Porque em nome da civilização, conforme ela é entendida nesses quadros, que o inominável é praticado, não é? Bom, a gente já vai retomar essas discussões em termos finalistas mais adiante. O plano implicaria, de início, na liquidação dos guetos, onde estava concentrada a parte significativa da população judaica, e no transporte do seu contingente para os campos de extermínio, o que prescindia da construção de instalações especiais, os campos de extermínio, praticamente todos na Polônia, para onde conduziam os judeus de toda a Europa ocupada, transportados em trens. Aqui eu quero chamar a atenção, eu volto ao mesmo mapa que nós já vimos anteriormente, para as rotas de deportação, né, que traziam comunidades judaicas das regiões mais distantes ocupadas pelos nazistas, né, tanto quanto de regiões próximas, fazendo a conexão entre guetos, né, grandes centros urbanos e campos de extermínio. Conforme dito, prescindia esta etapa da liquidação dos guetos e do transporte desse contingente populacional para os campos de extermínio. Portanto, os guetos são liquidados, à exceção de Lodz, no momento em que os campos de extermínio têm o seu maior apogeu exatamente este ano de 1942. Aqui uma imagem, não é, da liquidação do gueto de Cracóvia, mas também são célebres as imagens da liquidação do gueto de Varsóvia, após sua heróica resistência, e de Białystok, os mais expressivos casos, não é, desta longa lista de guetos liquidados.
Lodz foi eliminado apenas em agosto de 1944, quando ali haviam apenas 80 mil judeus, do total de 500 mil que por ali haviam passado, que foram encaminhados todos eles para Auschwitz, onde por sua vez foram exterminados. Sobre o gueto de Varsóvia, em 22 de junho de 1942, foi instalado, próximo a Varsóvia e o seu gueto, o campo de extermínio de Treblinka, dotado de 3 câmaras de gás e cujo comandante, Stangl, foi preso no Brasil logo após a Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente pode vislumbrar uma montanha de cinzas humanas, documentada a partir de registro fotográfico, logo em seguida a libertação deste campo. Diariamente, o contingente de Varsóvia e de outras localidades era trazido pelos trens para serem exterminados neste campo. Bom, o que era dito para os judeus transportados de forma, não é nem precária, mas também assassina nesses trens. Os alemães diziam aos judeus que esses trens levariam a população judaica para organizar colônias agrícolas que deveriam povoar a Ucrânia, mas notadamente o seu destino certo seriam as câmaras de gás. Câmaras essas que, conforme nós podemos ver na foto, aqui à esquerda, à direita nós temos fornalhas, elas eram parecidas com salas de banho e eram utilizadas para o extermínio em massa por meio do uso de gases venenosos, introduzidos pelo teto e que produziam a morte por asfixiamento. Os judeus eram ali obrigados a adentrar já despidos de suas vestes, e muitos pensavam que ali iriam efetivamente tomar banho. Os cadáveres eram retirados por destacamentos especiais, os designados comandos zumbi, o Sonderkommando, e primeiramente se cumpriram dessa função os próprios quadros do exército nazista. Contudo, observou-se ocorrências de suicídio nesses quadros, um agravamento desse tipo de ocorrência, e logo esses destacamentos foram substituídos pelos próprios judeus. O que nos chama a atenção é que nesta função, cumprindo a função, portanto, de acondicionar os seus pares nas câmaras de gás, vedá-la, acionar o dispositivo que por sua vez acionaria o gás, observar até o momento em que certamente todos estariam mortos, depois transportá-los para as fornalhas, a vida desses homens não ultrapassava nesta função o marco de 8 meses em média. Morriam de tristeza, comumente de depressão. Eu tive a oportunidade de entrevistar um sobrevivente do Holocausto em Jerusalém, no ano de 2009, que cumpria exatamente essa função, e ele, jamais esquecerei dos seus relatos, dizendo que transportou a própria filha e a esposa, depois de tê-las visto morrer numa câmara de gás, transportou-as para o crematório. O fato de ele estar vivo, de ter reconstruído a sua vida, de ter uma nova família, ainda assim, conseguir dar conta desta memória, de conviver com ela, por si só preconiza, no meu entendimento, uma vitória inominável do gênero humano frente à barbárie das guerras, Muito bem, e dos genocídios. Bom, dos cadáveres, nada era desperdiçado pela logística, entre aspas, nazista. Cabelos eram vendidos como forro para estofamentos, que uma imagem foi feita de uma instalação que estava no Holocausto Exclusivo em Jerusalém, que refere esse tipo de prática. Óculos eram vendidos aqui, como mostrado na imagem, eles eram recolhidos e destinados ao mercado de consumo. Dentes de ouro e alianças
para os ourives, ossos moídos e cinzas humanas eram vendidos como fertilizantes, roupas, sapatos, não é? Etc. Só o elemento humano era descartado, porque sequer como humanos estes eram vistos. Para tratarmos dos campos de extermínio, não é? Daremos como o mais paradigmático dentre todos, indubitavelmente, que foi Auschwitz, onde se utilizou largamente o gaseamento por Zyklon B, enquanto, por exemplo, campos como Belzec, primeiro campo de matanças, não era o complexo concentracionário nazismo, foi utilizado o monóxido de carbono. Bom, Auschwitz é considerado o paradigma de crime contra a humanidade, isso porque ali, não é, foram ultimados métodos de eficiência literalmente industrial aplicados aos propósitos de extermínio, o que contou também com o acompanhamento de pseudociências que levaram a extremos, como experimentos médicos, cobaias humanas, trabalho escravo, mortes por inanição, não é? A plena, total e completa degradação da condição humana, e que leva, primo leve, a nos questionar se é possível dizer que eram estes homens, não é? Esse é o sentido que eu vejo no poema que leva nome a nado de primo leve. É isso o homem? Uma pergunta se aquele que é submetido a essa condição pode ser tido como humano, porque efetivamente ele é resultado do processo de desumanização que sobre ele, não é, se abateu. Bom, trata-se do maior campo de extermínio do complexo concentracionário do nazismo, e constitui um complexo por si só, porque, por sua vez, ele inclui uma série de subcampos que vão desde campos de trabalho forçado, porque uma série de empresas se estabeleceram, né, neste complexo, montaram suas linhas de produção exatamente para se valer da possibilidade de usar trabalhadores escravos dentro dos campos, e também campos que concentravam, mas aí já para exterminar, né? Nesse complexo percebe-se aqui as estruturas destinadas para o gaseamento desses internos aqui, circundadas em vermelho. E aqui o projeto, né, de uma instalação de câmara de gás, que evidentemente não foi elaborado por leigo, né? Evidentemente não foi elaborado por leigo, é alguém que também acessou o ensino superior e não conseguiu com isso, de forma alguma, imbuir-se de valores minimamente humanísticos. Posso dizer que todo o complexo de Auschwitz tenha se dedicado quase que exclusivamente ao ensino dos judeus, isso porque 90% de suas vítimas eram de origem judaica, 10% restantes, outros tipos sociais, conforme aqui eu procurei caracterizar. De 1942 a 1943, passou a receber também judeus deportados da França, em torno de 100 mil, bem como, a partir de julho de 1942, contingentes da Holanda, Bélgica e também do Luxemburgo. Mesmo quando o prenúncio da derrota nazista já era perceptível, no verão de 1944, foram deportados para Auschwitz 400 mil judeus húngaros, arrancados de suas casas, levados pelos transportes desumanos, dos trens, que caracterizaram uma etapa também do processo homicida, porque muitos ali morriam. Seus destinos seriam as câmaras de gás. Quando o gueto de Lodz foi liquidado, em agosto de 1944, 80 mil judeus foram transladados para o campo de Auschwitz, 70 mil dos quais morreram já na primeira leva. Dos 10 mil restantes, 1.500 conseguiriam ver o campo ser liberto pelos russos em 1945. O comandante do campo, Franz Rudolf Ferdinand Hess, preso após o término da guerra, escreveu no cárcere que 3 milhões de judeus teriam sido mortos em Auschwitz,
2.500.000 nas câmaras de gás e 500.000 de fome, doenças e execuções. Experimentos médicos, conforme eu mencionei, eram comuníssimos, não é? Em Auschwitz, não só em Auschwitz, mas em vários outros campos, por parte de médicos nazistas. Há que se considerar o médico na hierarquia nazista era considerado um dos principais e mais valorosos combatentes, porque se difundia a partir, não é, da disseminação de uma ideologia eugênica, de uma pseudociência chamada de higiene racial, que está em curso não uma luta de classes, conforme preconizavam os socialistas, mas uma luta de raças, não é? Curioso que nessa concepção, o que ocorreu em 1917 na União Soviética seria exatamente para os nazistas a inversão das leis da própria natureza, porque ali os menos aptos, considerados dessa forma pela sua condição social, não é, teriam assaltado ao poder, ou como disse brilhantemente Marx, teriam ganho os céus, não é? Muito bem. O médico é, portanto, o combatente racial mais importante nessa luta de raças, porque dele dependeria o melhoramento, a depuração das raças a partir das estratégias de eugenia positiva e eugenia negativa. Leia-se: eugenia positiva, possibilitar que aqueles entendidos como mais aptos sobrevivessem e legassem à prole, os seus caracteres genéticos, e eugenia negativa, inviabilizar que aqueles considerados menos aptos reproduzissem. Meus caros, nesses quadros, dentro desta cosmovisão, desse entendimento pseudocientífico, que são promulgadas as leis raciais de Nuremberg, nesses quadros, por exemplo, que se verifica procedimentos de eugenia positiva dentro da SS, que é uma espécie de reserva biológica do nazismo. A origem da SS é bastante curiosa. São destacamentos de educação física, de atletas, que funcionam literalmente como reservas biológicas, na medida em que tem que comprovar a descendência germânica até pelo menos o século XVII. Seus casamentos têm que ser aprovados pelo alto oficialato da SS, tendo as noivas que comprovar também a descendência germânica até o século XVII, portanto, configura aí procedimentos notórios de eugenia positiva, enquanto o extermínio de judeus, evidentemente, é preconização mais drástica daquilo que nós podemos chamar de eugenia negativa. Bom, nesses termos, judeus foram utilizados também como cobaias humanas para experimentos pseudocientíficos em campos de extermínio. Cobaias vivas, diga-se de passagem, para procedimentos cirúrgicos que comumente eram feitos sem anestésicos, reimplantação de membros, sem uso de analgésicos, por exemplo, porque se queria verificar também o desenvolvimento das infecções, observá-las em loco. Experiências de tolerância ao frio. O professor Flávio de Leão Bastos Pereira, que aqui está, na primeira conferência que nos deu aqui no grupo, mencionou essas experiências que foram encomendadas pela Luftwaffe, pela arma aérea alemã, porque muitos dos pilotos abatidos caíam nas águas gélidas do Mediterrâneo. Queria se verificar quanto tempo eles sobreviveriam naquelas condições, e evidentemente os judeus pagaram por isso, para que esse tipo de conhecimento fosse erigido. Também a tolerância em relação ao fogo, uma série de situações experienciadas no contexto da guerra, e até mesmo a privação do ar. No Museu do Holocausto, em Washington, das primeiras peças, trata exatamente disso. É um registro fílmico elaborado pelos nazistas de um experimento no qual um judeu foi submetido numa câmara à situação de vácuo. E como ele reagiu. É interessante que nós, que visitamos o museu, vejamos alguém morrer, literalmente, dessa forma, sendo que a mesma imagem foi vista repetidas vezes por aqueles que não conseguiam estabelecer empatia com aqueles que morriam, porque os dessubjetivaram, descoisificaram. O processo de desumanização havia completado o seu ciclo de consecução. Muito bem.
foram também vendidos judeus como cobaias humanas para empresas privadas alemãs, quase todas elas da área farmacêutica, não é? Também de cosméticos. Não curioso, por quão trágico, mas a área farmacêutica de cosméticos são as áreas mais implicadas pelos movimentos de luta de direitos dos animais, por empreenderem experimentos mais horrendos com animais. Pensem que esses experimentos eram feitos com seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial, porque dentro da concepção nazista estariam eles igualados a animais. Bom, o plano segue até novembro de 1944, isso porque, a partir daí, contingentes numerosos, não é, de judeus passam a ser requeridos do trabalho forçado, mas primordialmente, quando a Wehrmacht tem que voltar as suas atenções, as suas forças, para guarnecer a própria Alemanha, que aí já estava praticamente encurralada pelos aliados que avançavam mais e mais, não é, no fronte europeu. Contudo, isso não eximiria os judeus do seu destino fatal, decretado, não é, em Wannsee, na forma da exaustão pelo trabalho, não é, da morte pelo trabalho. Tanto é que, para mim, é extremamente lúcido considerar campos de trabalho forçado como campos também de extermínio, porque também se exterminava pelo trabalho, não é, pela exaustão. A Ania Cavalcanti, não é, que é nossa colega de pesquisa, ela sustenta isso, não é, na sua tese de doutorado defendida aqui nesta universidade. Mas as mortes sistemáticas cessariam apenas em 1945 com a capitulação do regime nazista, e ainda assim, não é, na forma técnica das marchas da morte, não é, que encerraram este evento morticida com o esvaziamento dos campos e a submissão dos judeus a marchas que tinham a finalidade ainda, não é, de se fazer cumprir o objetivo decretado em Wannsee em 1942. Bom, finalmente, caracterizando o que foi a solução final, não é, na perspectiva dos seus perpetradores, tomemos as palavras de Eichmann. Em depoimento prestado em Nuremberg, Dieter Willisny, subordinado a Eichmann, declarou: em 1944, Eichmann me disse: entrarei rindo na minha sepultura, sabendo que, tendo na consciência a morte de 5 milhões de judeus, esta é uma satisfação extraordinária. Bom, meus caros, o que dizer, não é, sobre essas palavras? Estima-se que durante a Segunda Guerra Mundial, em torno de 50 a 60 milhões de pessoas tenham sido mortas, não é? 6 milhões delas judeus, que é importante frisar, são culpados pura e simplesmente por existir. As palavras de Eichmann, não é, ao cabo de tudo, impõem as palavras da menina Annalise Maria Frank, Anne Frank, como entrou para a história, morta aos 15 anos de idade no campo de concentração. Nunca mais recuarei diante da verdade, pois quanto mais tardamos a dizê-la, mais difícil torna-se aos outros ouvir. Muito obrigado a todos.